Vamos olhar para as arbitragens, mais particularmente vamos olhar para a arbitragem que aconteceu por parte do árbitro Tiago Martins no jogo Moreirense-Benfica, nesse jogo da Taça da Liga, e para começarmos a mostrar de facto aquilo que é a falta de coerência também de Tiago Martins nas arbitragens que tem efetuado ao longo da sua carreira. Vamos começar por ver então esse lance que envolveu Pizzi, foi um lance que certamente ficou na memória de toda a gente e que recuperamos agora aqui para logo de seguida também mostrarmos um outro lance em que Tiago Martins também foi árbitro e protagonista. Aqui a decisão foi dar cartão amarelo a Pizzi nesta jogada que aconteceu então nesse Moreirense-Benfica. Uma jogada, uma falta sobre Podense. Queria que também revíssemos novamente o lance para depois passarmos de seguida para um lance muito similar em que Tiago Martins é novamente o árbitro da partida, já estamos a ver essas imagens, Nacional Marítimo, época 2015-2016, e temos aqui uma atuação de Tiago Martins bem diferente. Portanto, aqui entendeu que havia razão para expulsar o jogador de forma direta. Na jogada que vimos há pouco envolvendo Pizzi, entendeu que era apenas cartão amarelo. Francisco. As imagens falam por si. São dois lances muito idênticos, são jogadas de jogo violento. Não tenta nunca jogar a bola, é uma agressão. No caso deste jogo Nacional Marítimo, o Tiago Martins não teve dúvidas em expulsar o jogador, e muito bem, não teve dúvidas e muito bem. O que é surpreendente é o que aconteceu no jogo da semana passada entre o Moreirense e o Benfica, que consegue ser o lance, consegue inclusive ser mais grave do que este, porque o Pizzi nunca se interessa por jogar a bola está muito longe dele e agride o adversário. Tiago Martins resolve o problema com um cartão amarelo, que até surpreende, parece-me, o próprio Pizzi. É um comportamento estranho e que importa verificar se há um padrão ou não. E infelizmente isto é muito um padrão do árbitro Tiago Martins nos jogos com o Benfica e nos lances que envolvem jogadores do Benfica, tem um critério sempre muito mais benevolente. Não pode ter. Zé, o teu olhar para estes pés tem incongruência. Eu concordo com o que diz o Francisco e considero realmente que ser quase inacreditável como é que no jogo do Moreirense-Benfica para a Taça da Liga, este lance não mereceu um cartão vermelho. Eu não consigo compreender. E não sei como é que o árbitro vai poder explicar isto, porque é um caso que vai ter... Consegue. Pois, não consegue mesmo. Mas é curioso, porque o outro lance que aqui metemos à colação, para mostrar a dualidade de critérios, ainda tem alguma dúvida, porque o jogador vai em direção à baliza e o adversário vem por trás, e é, quando ele adianta a bola, a agressão, porque é de uma agressão que se trata, é quase imediata. No caso do Pizzi, não. O Podense faz a revienga, trava a bola e dá ali um espaço de um segundo e meio, em que o Pizzi tem muito tempo para pedir um café ou uma garrafa de água e evitar aquela agressão. Mas não, ele vai determinado para fazer. E o árbitro tem que também saber ponderar, porque ali é uma atitude deliberada. Ele teve tempo para pensar antes de efetuar aquele gesto técnico. E, portanto, como o gesto técnico é uma agressão, a correspondente sanção só pode ser o cartão vermelho. Se não o mostrou, e mostrou em circunstâncias mais não tão perigosas no outro jogo, então aqui há uma dualidade de critérios em que o Benfica foi claramente beneficiado. Importa lembrar que estamos a falar de dois lances com o mesmo árbitro olhar para esses mesmos lances na mesma época, de forma diferente. Não, épocas diferentes. O Nacional Marítimo foi no ano passado e o Moreirense-Benfica já é deste ano. Mas ainda assim, exatamente, o arte é o mesmo e os lances são praticamente iguais. Teoricamente não terão mudado assim tanto, que inviabilizem de um ano para o outro, mas o engraçado não mudou. Como nas últimas semanas até nas capas de jornais se falou muito das promessas, das jovens promessas da Academia do Benfica, eu acho que este Sr. Árbitro é mais uma das promessas desta Academia do Benfica, porque com uma arbitragem destas, não consigo perceber como não é possível expulsar o jogador Pizzi. Em detrimento de ser um bom ou mau jogador, a atitude é que conta, e o que se verifica exatamente é uma agressão ao jogador Podense, em que exatamente ele teve tempo suficiente para perceber, porque a bola já estava parada, porque até o Podense tinha parado a bola, e ele já tinha passado a bola que... Esse é um dado curioso, sabes, Bruno, é que...
Eu compreendo que os jogadores, no calor da luta, por vezes têm atitudes intempestivas, isto é, quando lhes fazem umas coxas, passar a bola por meio das pernas. Eu compreendo que qualquer jogador, no calor da luta, tenha logo a intenção de mandar uma pantofada, como se costuma dizer, no adversário que lhe fez isso. Mas neste caso, ele teve tempo para ponderar a ação técnica que ia fazer. Teve tempo, claro. Não, mas os graúdos às vezes também reagem mal a essas fintas, porque é assim, é da natureza humana e do calor e da paixão que eles põem no jogo. Agora, este caso ele teve tempo, porque 1 segundo e meio é uma eternidade para a tomada de decisão de um jogador. Eles que reagem a estímulos quase de inferiores a 1 segundo, 1 segundo e meio dá tempo, que eu digo, para encomendar umas águas e beber um café, quase. E ainda só para terminar, Tiago, uma coisa muito importante é que o Pizzi, depois de levar o cartão amarelo, ainda tem uma atitude de estar a tecer comentários para, não sei se é para a equipa de arbitragem ou para os auxiliares ou mesmo para o banco. Eu penso que era para o banco do Benfica. Ou do Moreirense, porque tem ali assim uns palavrões típicos portugueses que com certeza também não abonam a favor de nenhum jogador, porque muitas das vezes, e nós tivemos ainda há bem pouco tempo, o caso até do Alex Telles, no último jogo contra o Rio Ave, que por protestar levou amarelo. Aqui este jogador tem uma agressão, leva amarelo, protesta e insulta, continua com o mesmo amarelo que tinha levado anteriormente. Nós também vamos continuar, mas a olhar para aquilo que foram sendo as atuações de Tiago Martins, e vamos agora olhar para outras situações em que o árbitro decidiu também expulsar os jogadores. Começando por olhar para o Estoril Penafiel, época 2014-2015, num lance em que o árbitro decidiu expulsar, e foi este o lance, o jogador Babanco, aos 94 minutos. Para percebermos, aqui, no fundo, o que queremos chamar a atenção é que, numa falta aparentemente muito menos perigosa, o critério foi expulsar de imediato. Isto aqui é segundo amarelo, não é? Não. Vermelho direto. Vermelho direto. Isto é vermelho direto. Mas houve falta aqui. Vermelho direto. A falta existe. Que é um empurrãozinho. Ou um toque nas pernas. É um toque no pé. Um toque nas pernas. É um toque no pé. É perigoso, se é um toque é por trás, pode atingir o tendão daqueles, etc. Mas quer dizer, sinceramente, isto. Sim, mas comparar este questão é comparar este lance com eu, com toda a sinceridade, este lance parece-me involuntário. Se há realmente falta, se ele toca nas pernas, ele leva até as mãos à frente, estão a ver? Mas pode ser eventualmente até no calcanhar, e eu até compreendo o que eu digo. Neste é compreensível, até se tenha dado o vermelho agora. O do Pizzi. Não, quer dizer, dar vermelho a este caso e dar amarelo ao Pizzi, há dois pesos e duas medidas. É o peso da camisola. Há um critério diferenciado e há um padrão nas arbitragens do Tiago Martins. O comportamento dele não é igual quando está a arbitrar os outros jogos e quando está a arbitrar os jogos em que intervém o Benfica, particularmente com os jogadores do Benfica. Nota-se uma proteção em relação aos jogadores do Benfica. E isso é inaceitável, porque os árbitros têm que tratar todas as equipas por igual. E é isso que todos os clubes têm que pedir, é isso que todos os árbitros têm que fazer, porque só assim podemos aspirar a ter uma competição limpa, sem interferências externas, além do real valor das equipas. E depois da sorte, do azar, que isso faz parte do jogo. Claro. Mas por falar dessa questão dos critérios que o Tiago Martins usa nos jogos contra o Benfica, vamos precisamente recuperar também dois lances, dois jogos em que o Benfica esteve envolvido. Um jogo Benfica B Académico do Viseu, 2014-2015, em que o árbitro Tiago Martins, é este o lance, decide expulsar o jogador do Académico de Viseu e marcar, de resto, uma grande penalidade a favor do Benfica B, na altura. Este é um lance. E agora vamos ver um lance, também ele muito similar a este, e que aconteceu no Benfica Estoril, primeira jornada da época 2015-2016. Basicamente vamos ver o mesmo género de lance, mas agora na área do Benfica. Aqui nada foi assinalado sequer, nem cartão, nem falta, nem penalti, nem nada. Aqui o lance foi na área do claro, Francisco dizia. Particularmente aqui é muito visível a grande penalidade. Inclusivamente é mais visível que a outra. Eu aceito que se marque penalti na minha opinião também. Sim. Acho que é grande penalidade. Mas este lance ainda é mais visível, só que este está na área do Benfica e não é assinalado. É verdade. Portanto, nós estamos aqui perante um caso após caso, imagem após imagem, lance após lance, em que se nota, de facto, um padrão na arbitragem do árbitro Tiago Martins. E esse padrão qual é? É beneficiar o Benfica. Isto estamos a ver, estas imagens não foram manipuladas por ninguém, são as imagens que são reais. Claro. Foi o que aconteceu nos jogos. É importante que o árbitro Tiago Martins explique porque é que tem este tipo de comportamento e que deixe de o ter.
O que está para trás fica, deixe de o ter. Isso é que é muito importante. Não pode mais voltar a acontecer isto. Não pode mais voltar o jogador Pizzi a ter o comportamento que teve e ser castigado apenas com um cartão amarelo e depois outro jogador de uma qualquer outra equipa ser castigado com o cartão vermelho. Não, todos têm que ser castigados com o cartão vermelho. Um jogador que empurra um adversário dentro da grande área é grande penalidade, seja contra o Benfica, seja contra o Futebol Clube Porto, seja contra o Sporting, seja contra quem for. E o árbitro Tiago Martins não é isso que tem feito. E está muito visível, fica muito evidente. É um daqueles árbitros muito jovens que chegou à primeira categoria arbitrando muito poucos jogos, com muita falta de experiência e porventura pode ser consequência de tudo isso. E depois deste caldo de cultura que se criou, do que existia até ao final da última época, fundamentalmente baseado numa pessoa, que era o Sr. Ferreira Nunes, e que o pavor dos árbitros era afrontarem o Sr. Ferreira Nunes, responsável pelas classificações dos árbitros. Pelo seu futuro. Pelo seu futuro. E porventura podem ser esse tipo de coisas que levam a que um árbitro jovem como o Tiago Martins fique condicionado e se deixe levar por este tipo de comportamentos que não respeitam o futebol, que não respeitam o campeonato, que não respeitam as equipas intervenientes. Ferreira Nunes, o mesmo que esteve depois de sair, foi visto no camarote do Benfica. Continua a frequentar os camarotes do Estado da Luz, tem todo o direito de o fazer, mas que demonstra claramente o Sr. Ferreira Nunes fez muito mal ao futebol. Fez muito mal. A presença dele no Conselho de Arbitragem foi muito nefasta para o futebol. Vamos ver quanto tempo vamos demorar a recuperar tudo isto. É uma tarefa em que os clubes nada podem fazer, é uma tarefa que está dependente do Conselho de Arbitragem. Parece que o Conselho de Arbitragem atual está a tentar resolver o problema. Como eu já disse, no final da época veremos se as classificações dos árbitros respeitam o que foi o desempenho deles ao longo da temporada. Tenho essa esperança, porque nas últimas épocas não respeitou. O Tiago Martins, vi que foste tu, Tiago, que me disseste que ficou em quarto lugar na época passada, com arbitragens destas, mas nós temos mais 2 lances para ver, podemos já mostrar, sim. Ilustram na perfeição tudo. São 2 lances. Curiosamente, no mesmo jogo, Nacional Benfica, da época passada, um primeiro lance que envolve o jogador Eliseu, e é este o lance em que Eliseu vê cartão amarelo, apenas. Claramente cartão vermelho. Mas é preciso ver que o Eliseu ainda se magoou. O jogador do Benfica que faz isto volta a ser demonstrado com cartão amarelo. Exatamente. Todos os outros casos que nós vimos de outros jogadores de outras equipas que tinham lances deste tipo eram muito menos graves. Castigados com cartão vermelho. Este é um lance. No mesmo jogo, um lance em que envolve Soares, curiosamente. Sim. Um jogador que agora está no Futebol Clube Porto, que foi anulada a jogada quando Soares ficaria completamente isolado. Para que o resultado estava 1 e o Soares ia fazer o 2-1. E reparem nisto, como é que é possível marcar falta a isto? Como é que é possível? Só é possível de uma forma. Há, de facto, uma proteção aos jogadores de Benfica. Por parte de Tiago Martins. Por parte de Tiago Martins. Em particular. Que temia que o Sr. Ferreira Nunes o castigasse. E então ele tinha que agradar ao Sr. Ferreira Nunes. Qual foi a classificação final do Tiago Martins? Quarto lugar, classificado. Sim. E estes desempenhos estão de acordo com ser o 4º melhor árbitro do Campeonato Português? Não estão de todo. Estabelecer esta ligação é fundamental, perceber esta ligação. Uma parte muito importante do polvo que permitiu ao Benfica controlar uma grande parte do futebol português fundamenta-se neste tipo de coisas. E não tínhamos dúvidas que o Sr. Ferreira Nunes era uma das principais cabeças. Já foi afastado. Está a tentar voltar pelo lado da Associação de Futebol de Coimbra. É um problema do futebol. Eleições que estão aí inquinadas também, não é? Coimbrão. Não podemos permitir é que volte a ter protagonismo na arbitragem. Não podemos. Fez demasiado mal ao futebol português. Fez muito mal aos próprios árbitros. Quando nós vemos este tipo de coisas, um conjunto de árbitros que é governado desta forma, é classificado desta forma, não pode ter bons desempenhos. Não pode. Está condicionado à partida.
Zé, Isto é grave demais para... uma catadupa de muitos Não, lances. quer dizer, é realmente o Sr. Tiago Martins, alguém lhe vai contar, porque de facto isto dava como se fazem aqueles vídeos para os jogadores, depois os agentes e os empresários mostrarem potenciais cartão de visita, interessados. não é? Exatamente. Ele, se mostrasse isso, era despromovido imediatamente, nunca mais podia apitar nenhum jogo. Porque, repara bem, o lance do Luizão, aquilo, alegadamente, ele só não marcou o penalti porque considerou que foi uma carga de ombro. Mas a carga de ombro é ombro com ombro. E ali foi um empurrão nas abraço costas, com costas. e foi com o cotovelo e com o antebraço. Foi assim, claramente nas costas, que o Luizão está atrás. Depois, aquele lance semelhante, que tem o Eliseu como protagonista e o Soares, ele encosta-se e o Eliseu, como é muito habitual, deixa-se cair. Mas aí era mesmo ombro com ombro, que é curioso, mas ele aí marcou falta. Mas para mim o mais grave porque é a similitude de processos entre a agressão do Pizzi e a agressão do Eliseu no outro lance. Porque o Eliseu nunca podia dizer que queria disputar a bola, porque a bola estava no solo, que foi onde E ele levanta a perna. E ele acima do metro, atinge 1 metro acima, na barriga, nas partes baixas do adversário. Aquilo é uma agressão pura e simples e violenta, que podia pôr em causa a integridade do adversário. O árbitro não viu, se calhar não viu, mas o fiscal de linha estava de frente e eles são uma equipa. E a equipa recebe ordens do chefe. O chefe é o Sr. Tiago Martins. Só que ele também recebia, aparentemente, ou tinha medo das ordens do chefe. Se calhar era isso. O Sr. Tiago Martins foi também o árbitro daquele célebre Oriental, Futebol Clube Porto B, em que expulsou 3 jogadores do Porto. Há um lance, por exemplo, nesse jogo caricato, que o André Silva foi lesionado por causa de uma entrada duríssima de um adversário, e o resultado foi o André Silva no chão a contorcer-se com dores, levar amarelo. Lesionado ao longo E de ficou, 3 meses, talvez. não sei, Quase 3 meses e tal, sim. Já não sei quanto tempo foi, mas foi uma lesão prolongada. E nos ligamentos do joelho? E o árbitro Tiago Martins teve também mais esse desempenho. Nós não trouxemos essas imagens porque não eram os tais lances de comparação que quisemos aqui mostrar. Mas é mais um jogo com um desempenho desastroso. E muitas vezes parecia ostensivo. Pois. Isso é muito preocupante. Estamos a falar de um árbitro jovem, com muitos anos pela frente, para fazer uma boa carreira, se quiser. A alternativa é fazer a péssima carreira que tem feito com este tipo de desempenhos. Bruno, Aqui, um olhar sobre isto tudo. Sobre isto, sobretudo, estamos a falar a rede de ligações que envolvem as arbitragens e o percurso do árbitro Tiago Martins. Porque é disso que estamos a falar. Porque um árbitro que no ano transacto fica em 4º lugar, nós só deveríamos ficar preocupados como é possível um árbitro com estes lances, com estas arbitragens, ficar em 4º lugar. Teríamos que dizer assim, tudo então. Imaginem o 5º, o 6º ou o 7º lugar, que teriam que ser nefastos para as equipas sobre as quais eles não são assim tão acarinhadas, como é o Benfica, pelo Sr. Tiago Martins. Mas o que é certo é que nem todos são farinha do mesmo saco e, com certeza, alguns que ficaram em 5º ou 6º lugar, como não têm aquela rede de ligação que permite subir a internacional e até depois lutar por um lugar na UEFA, não conseguem um lugar de tamanho de destaque. O José Cruz estava a falar em relação ao tipo de lance que é para demonstrar, assim, para se vender uma equipa de arbitragem. Eu acho que os lances de Tiago Martins serviam sobretudo para, nos jovens árbitros que estão ainda hoje a aprender, aquilo que não se deve fazer e aquilo que eles devem perceber que é falta e o que não é falta. E os critérios, a dualidade de critérios, ou seja, quando para uns é expulsão, e muito bem. Os Nós outros não também temos têm que nada ser. a dizer sobre o jogador do Marítimo que foi expulso. Não. Foi expulso, muito bem expulso, tinha que sair. O Pizzi era expulso, tinha que sair. O Eliseu tinha que sair. E depois a carga de ombro que o Luizão tentou dar no jogador do Nacional, do Estoril, aquele de carga de ombro, não sei, a não ser que o ombro consiga alguém Estava meio deslocado. explicar a omoplata, deve ser a omoplata ou a mais. Depois também temos o jogo da primeira volta entre o Sporting e Porto. Exatamente. Sim, claro. Os 2 golos do Sporting com o Sim, mas já nem vamos handball. por aí. Nem vamos por aí, Nós mas não temos também- mais lances também assim, temos. só de agressão, os lances que ele tem e dualidade de critérios, exatamente é um promissor atleta da academia,
Só que este eu sei que não vai ser vendido por 20 ou 30 milhões. E este rende milhões todas as épocas. É muito mais importante. Eu acredito que este é o atleta até se calhar mais precioso que este tem na academia. Porque vai rendendo pontos e jogos, jornada após jornada. E é isso que tem que acabar no futebol português. Bom, fechando este capítulo de Tiago Martins, mas não o da arbitragem, porque ainda importa aqui, a propósito das expulsões que foram perdoadas, já vimos uma expulsão perdoada à Pizzi há pouco, mas importa também aqui recuperar outro lance já desta época em que um jogador, também neste caso o Jonas, foi poupado à expulsão. Isso aconteceu no Benfica Leixões, da Taça de Portugal, não sei se estão recordados desse lance, um lance que Jonas acaba por dar uma sapatada no adversário. É este o lance que estamos a ver e que também mereceu, curiosamente, aqui o árbitro acabou por dar um cartão amarelo a cada um dos jogadores. Claro, Mas o jogador de Leixões árbitro deu Gonçalo uma Martins, pescoçada na mão do Jonas. Gonçalo Martins foi o árbitro deste jogo. Isto é mais um... Isso é um problema dos Martins. É mais um caso da proteção que existe aos jogadores do Benfica. Aos jogadores do Benfica tudo é permitido. O que é curioso aqui, Isso Francisco, não é admissível. Claro, mas repara bem que o Jonas põe a mão na cabeça como se fosse ele que recebeu um calduço. Claro. Quem o deu foi ele. E estou a dizer calduço por tipo de terminologia fácil. Este tipo de comportamento dos jogadores acontece porque eles sentem... Impunes. Sentem essa impunidade. Tem espaço para fazer isso. Sim. Sentem que podem... em último caso, continuar a prevaricar que nada lhes vai acontecer. Portanto, isto permite este tipo de coisas que não são... Os árbitros têm que, de uma vez por todas, e tratar as equipas todas por igual. E nós entramos na segunda metade da época, é a altura em que tudo se vai decidir. Nós reparamos, há uma coisa muito clara. O Futebol Clube do Porto foi afastado da Taça de Portugal e da Taça da Liga por causa de árbitros de futebol. O Futebol Clube do Porto está a um ponto do primeiro lugar no Campeonato Nacional de Futebol. Apesar de... Se as arbitragens não tivessem tido a interferência que tiveram em tantos e tantos jogos, o Futebol Clube do Porto estava destacadíssimo no primeiro lugar. Mas não vamos agora estar a olhar para trás, vamos olhar para a frente. E vamos esperar que a segunda parte da temporada, a fase decisiva, tenha arbitragens justas com todas as equipas. Justas. Que tratem todos os jogadores por igual. E se isso acontecer, eu estou certo que o Futebol Clube do Porto vai terminar em primeiro lugar. Meus caros, vamos perceber como é que vai esse mundo na nossa rubrica habitual e assim vai o mundo. Neste espaço vamos começar por olhar para as declarações do comentador Rui Gomes da Silva.